Oi, graça e paz, tudo bem com você? Agora nós chegamos no momento da palavra, onde nós vamos conhecer mais do Senhor, conhecer o que o Senhor quer de nós e vamos ver o que é que Ele nos manda fazer, nos direciona para fazer nesse tempo. Amém? E eu queria te convidar a abrir em Salmos, capítulo 5, ou 105. Salmos é no meio da Bíblia. Você vai fechar a Bíblia e abrir no meio, provavelmente você vai abrir em Salmos ou perto de Salmos. E você vai achar Salmos, o capítulo 105. E a gente vai ver lá a introdução do tema dessa ministração. E o tema dessa ministração é: prefiro o desconforto que leva à promessa do que o conforto que escraviza. Amém? Então, prefiro o conforto que te leva à promessa, que te leva a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, do que continuar confortável, do que continuar no lugar onde você está, mas que te escraviza e te leva à morte. É muito melhor você ter um desconforto momentâneo, mas viver uma promessa que é perpétua, que é para sempre, do que ficar no conforto momentâneo e ter uma morte eterna e ter uma consequência ruim eterna. Amém? Então, Salmos capítulo 105, versículo 23. Salmos capítulo 105, versículo 23 diz assim: Então Israel chegou ao Egito e Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Versículo 24. E o Senhor multiplicou o seu povo até que se tornaram mais numerosos que os seus opressores. Versículo 25. Voltou os egípcios contra o seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos entregar esse momento ao Senhor e convidar Ele a fazer parte desse momento. Não só a fazer parte, mas conduzir esse momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença, Senhor, nossas vidas. Venha nesse lugar, Senhor, venha nesse culto, Pai. Em nome de Jesus, venha criando ambiente, tirando todo o sono, todo o cansaço, toda apatia, Senhor. Pai, toda resistência. E venha criando em nós expectativa, fome e sede, que venhamos verdadeiramente te conhecer, Senhor. Que não seja a palavra que eu preparei, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que não sejam homens e mulheres à frente desse culto, à frente dessa palavra, mas possa ser o Senhor, Pai. Fala aos nossos corações, trabalha em nós e que venhamos ser lapidados por Ti. Que venhamos, Pai, em nome de Jesus, abrir mão do que for para viver os Teus planos, os Teus sonhos para nós e que venhamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Cada dia mais sendo mais apaixonados por Ti, cada dia mais tendo o caráter de Cristo em nós e cada dia mais estabelecendo o Teu reino sobre a terra, Senhor. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então vamos ler de novo Salmos capítulo 105, versículo 23, diz assim: Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. 24. E o Senhor multiplicou o seu povo até que se tornaram mais numerosos que os seus opressores. Versículo 25. Voltou os egípcios contra o seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Amém? Então aqui está falando, o salmista ele está contando a história da ida do povo de Israel para o Egito e da saída do povo de Israel do Egito para Canaã, para a terra que manava leite e mel. E para isso nós vamos voltar um pouquinho. Deus chamou Abraão e disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ali eu vou te fazer pai de multidões. Os seus filhos, as suas gerações, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, a areia do mar. E vocês vão viver numa terra boa que mana leite e mel, ou seja, uma terra farta, uma terra rica. E vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Vocês vão ser o meu único povo e eu vou ser o único Deus de vocês. E ali Abraão obedeceu e ele saiu da terra dele, da parentela dele e começou a andar com Deus. E alguns anos depois, Abraão teve Isaque, que era o filho da promessa. E Isaque, ele teve dois filhos, Esaú e Jacó. E Deus escolheu Jacó e Jacó teve 12 filhos. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, por isso que chama o povo de Israel, que eram os descendentes de Jacó, que eram os descendentes de Abraão. E Jacó, Israel, teve 12 filhos. E um desses filhos era José. José era o preferido de Jacó. E os outros ficavam com inveja. E um dia desses estava com inveja e eles venderam José para o Egito como escravo.
E ali José ele ficou alguns anos como escravo, depois ele foi preso injustamente e depois Deus o abençoou e ele se tornou governador do Egito após interpretar o sonho de Faraó, que falava que Deus estava revelando que ia ter 7 anos de muita fartura como nunca antes, mas depois desses 7 anos ia ter 7 anos de muita fome e que eles precisavam se preparar. Então Faraó constituiu José como governador e José ele separou 20%, duas partes de cada 10 da colheita que tinha ali, que eles colheram nesses 7 anos e armazenou. E quando veio os 7 anos de seca, os 7 anos de fome, não tinha mais lugar nenhum alimento na terra, só no Egito. Então todos os povos da terra veio até José para pedir alimento. E um desses povos que vieram foi o povo de Israel, os irmãos de José, a família de Jacó veio até ele. E eles não perceberam que era José. Então José ele revelou, ele falou assim: eu sou José, o irmão que vocês venderam aqui para o Egito como escravo, mas Deus transformou o mal que vocês queriam fazer para mim em bem, para que eu pudesse dar vida a vocês. Vão vir ainda alguns anos de fome e vocês precisam ser sustentados, então venham morar comigo aqui no Egito, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir vocês e aqui eu vou dar uma terra para vocês e que vocês vão poder crescer e sobreviver. Por quê? Porque se eles morressem, a promessa do Senhor, que o Senhor tinha feito a Abraão, também ia morrer e não ia se cumprir. Então Deus trouxe essa provisão. Então Jacó, Israel e todo o povo, eles vieram morar no Egito. E ali passaram alguns anos e tal, todos morreram. E ali foi o que aconteceu aqui. O povo começou a se multiplicar demais. Eles começaram a ser mais numerosos do que os egípcios. Eles começaram a ser mais fortes do que os egípcios. E ali a palavra fala no versículo 25 que Deus despertou nos egípcios ódio e astúcia, ódio, e eles começaram a tramar contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor. E a gente fica, gente, por quê? Porque se eles tinham muitos filhos, eles estavam se multiplicando, ali eles estavam sendo ricos, eles estavam sendo sustentados, por que é que Deus ia fazer o povo começar a odiar eles? Porque por mais que eles estavam sendo ricos, por mais que eles estavam tendo suficiência naquele lugar, por mais que eles estavam se multiplicando, ali não era ideal de Deus para eles. Porque ali tinha outros deuses, ali tinha outra cultura que levava eles para longe de Deus. E Deus falou, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. Somente Deus ia ser o Deus do povo de Israel. Mas ali o povo começou a se misturar e adorar outros deuses e começou a se esquecer de Deus. E ali o povo começou a ser escravo. E quando foi escravo, Deus levantou Moisés e Arão para tirar eles do Egito e levar para Canaã, porque o povo, ao ser escravo, ia começar a sofrer e ficar quase 400 anos sendo escravo. Eles se lembraram de Deus e eles começaram a clamar por misericórdia. Eles se lembraram da promessa que Deus tinha falado para Abraão e começou a clamar: Deus, o Senhor disse que ia nos dar uma terra nossa, uma terra que manava leite e mel, então cumpra a sua promessa sobre nós. Então Deus ouviu e levantou Moisés e Arão para conduzir eles até a terra prometida, que era Canaã. E sabe, o tema dessa palavra é: prefira o desconforto que leva à promessa do que o conforto que leva à escravidão, do que o conforto da escravidão. E quando o povo saiu ali de uma terra onde eles estavam tendo tudo, para começar a andar pelo deserto até chegar a Canaã, eles começaram a passar por algumas provas, eles começaram a passar por fome, eles começaram a passar por sede, eles começaram a passar por algumas rebeliões e Deus estava cuidando, Deus deu maná, Deus deu cordonices para alimentar eles, Deus fez brotar a água da rocha, mas mesmo assim, aqueles que não estavam com os olhos fixos na promessa do Senhor, aqueles que não estavam olhando para o que eles estavam vivendo agora, aqueles que estavam olhando só para o que eles estavam vivendo agora e não estavam olhando para o que estava por vir, uma terra que manava leite e mel, uma terra que era muito melhor do que o Egito, que eles estavam chegando lá. Essas pessoas começaram a olhar para o passado, começaram a olhar para o Egito e começaram a falar: poxa, mas lá era muito melhor. E eles começaram a preferir
o conforto que escravizava, do que o desconforto momentâneo, que era só ali, naquele momento, que levava a uma promessa que fazia eles viver algo extraordinariamente melhor do que eles estavam vivendo. Sabe, muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente está no nosso meio e tem alguns pecados que a gente se acostumou, algumas pessoas que estão longe do Senhor e que a gente se acostumou, algumas coisas que não é o ideal de Deus para nós, talvez um emprego que não é o ideal de Deus para você, numa faculdade, às vezes um relacionamento que não é o melhor de Deus para você, e só porque é confortável, só porque a gente se sente bem ali naquele momento, a gente fica. Mas aquilo não é a promessa do Senhor para nós, aquilo não é o melhor de Deus para nós. E ali Deus começa a despertar, começa a mover para que a gente venha começar a ter um descontentamento com aquela situação, para que a gente venha se voltar para o Senhor, para que a gente possa viver as promessas do Senhor na nossa vida. E esse processo de abandonar o pecado, de colocar as coisas velhas para fora, de colocar aquilo que tem nos afastado de Deus para fora e ir para a promessa, ela é desconfortável. Da mesma forma, quando você machuca e a pessoa vai limpar, o médico ou sua mãe ou alguém vai limpar um machucado, é muito ruim, dói que nem vinagre. Quando a gente jogava futebol aqui na igreja, quando um caía, falava o vinagre e a pessoa sangrando assim, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque não queria o desconforto ali. Mas se não jogasse o vinagre, aquele machucado ia infeccionar, ia ficar muito pior depois. Então é exatamente isso, é um desconforto momentâneo que nos leva para algo extremamente melhor. Amém? E muitas vezes a gente prefere ficar no confortável. A gente quer falar assim, Deus, eu quero a sua promessa, mas por favor, não tire o meu conforto. Deus, eu quero a sua promessa, mas eu não quero passar pelos processos dolorosos para me preparar para estar naquele lugar e permanecer ali. Porque o que adiantava o povo ir para a terra prometida e lá pecar e ter que sair de volta? Não, eles tinham que ter a mentalidade mudada para permanecer naquele lugar e ali exaltar o nome do Senhor. Então, prefira o desconforto que te leva à promessa. Prefira passar por processos, nem que sejam dolorosos, mas que te leva para ser quem você nasceu para ser, que te faz ter o caráter de Cristo moldado em você, forjado em você, que te leva para a promessa do Senhor. Prefira passar por situações que você tem que lutar do que ficar no confortável aceitando o que o Senhor não aceita, do que ficar no confortável pecando e adorando outros deuses, colocando empregos, faculdades, colocando afazeres, namorados, maridos, cônjuges, colocando filhos na presença do Senhor, no lugar onde era para ser do Senhor, no centro do seu coração. Sabe por quê? Porque mais que seja confortável, o fim era a morte. Por mais que o Egito fosse confortável, era uma escravidão que os levava à morte. E o pecado é exatamente isso, uma escravidão que nos leva à morte. Então prefiro o desconforto que te leva à promessa do que o conforto que te escraviza, que te leva à morte. E pra gente passar por esses processos, a gente precisa ter uma disposição e chegar até o fim. Algumas pessoas, elas saíram do Egito, mas elas não conseguiram chegar à Terra Prometida. Sabe por quê? Porque elas não esqueceram do Egito. A mentalidade delas não foi mudada. Elas não conseguiram olhar e ver, ok, eu tô passando por esse momento aqui que tá difícil, mas há uma promessa pra mim que é absurdamente melhor do que tudo que eu já vi, do que tudo que eu já vivi, do que tudo que eu já ouvi. Há algo melhor pra mim e é nisso que eu vou focar. Então eu vou passar por isso aqui porque é nisso que eu quero, é isso que eu quero, o melhor de Deus pra mim. Essas pessoas não viram isso. E quando elas começaram a passar pelos processos, quando eles começaram a ver uma dificuldade, eles começaram a murmurar e deixar de viver o melhor de Deus para eles. Que nós não sejamos essas pessoas, mas que venhamos aprender com o erro deles e permanecer até o fim, até chegar na Terra Prometida. Amém? Vamos em 2 Reis, capítulo 4.